Wonderful, wonderful, Jesus is to me. The Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, are you enthused about your experience with Christ? Isn't He wonderful? Doesn't He satisfy? I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. You believe that scripture? The Bible says, clap your hands. Make a joyful noise unto the Lord. You know, I always wanted to play music. My daughter, Rebecca's taking piano. My little boy's taking trumpet. But I did learn an instrument, a 10-string. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. You love Him? We'll walk in the light, a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We'll walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Worship God with everything you have. Somente
turned and went back to the saddle, feeling my way back. E eu virei e voltei para o lugar, a cela, sentindo o meu caminho de volta. Oh, sleet getting harder and harder, getting darker and darker. Oh, o granizo ficava mais e mais forte, ficando mais e mais escuro. And I sit down there and just put my coat up like this, or my shirt, over the scope against that eye. E eu sentei ali e apenas coloquei meu casaco em cima assim, ou minha camisa sobre a mira outra vez. Sentei. I thought, what am I doing here? Eu pensei, o que estou fazendo aqui? Why would I come back up here? Por que voltei para cá? And I just waited a few minutes, E eu só esperei alguns minutos. and I started to get up again, and just as plain as I ever want to hear, a voice said, I am the creator of heavens and earth. E eu comecei a levantar-me de novo, exatamente tão claro como jamais queria ouvir. A voz disse, eu sou o Criador dos céus e da terra. I make the winds and the rain. Eu fiz o vento e chuva. I took off my hat. Eu tirei o meu chapéu. I said, Great Jehovah, is that you? Eu disse, grande Jeová, és tu? He said, I was the one who made the winds to cease upon the sea. Ele disse, eu fui aquele que fez o vento cessar sobre o mar. I was the one who made the waves to go down. Eu fui aquele que fez as ondas abaixarem-se. I created heavens and earth. Eu criei os céus e a terra. Was I not the one that told you to speak to those for squirrels and they come into existence? I am God. Não fui eu, não sou eu aquele que lhe falou para você falar para os esquilos, e eles vieram à existência? Eu sou Deus. Now, when a voice speaks to you, what's the scripture? Agora, quando uma voz fala com você, olhe as Escrituras. If it's not scriptural, you leave it alone. I don't care how plain it is. You stay away from it. Se não for bíblico, você deixa de lado. Não me importa quão clara ela seja, você esteja longe dela. I said, Yes, Lord. Eu disse, sim, Senhor. He said, Speak to those winds and that storm, and it'll go away. Ele disse, fale com aqueles ventos naquela tempestade e eles irão embora. Now this Bible lays before me, which my life is in that. Agora, esta Bíblia está diante de mim, na qual minha vida está. Boa noite, preciosos irmãos. A escritura desta noite são Marcos capítulo 16, dos versículos 15 ao 18. São Marcos 16, dos versículos 15 ao 18. Vamos louvar ao Senhor. Forte meu Senhor, que fugiu
Graças a Deus. Boa noite com Jesus. A irmã Nercides Alves Magalhães comunica ao pastor Jonas Pimentel e igreja que estará ausente dos cultos por uns 20 dias por motivo de viagem. Coloca o seu nome também aqui na oração. Se você tem um pedido, levante a sua mão enquanto nós oramos e intercedemos juntamente, toda a igreja, por estes nomes: Maria Pires da Silva, Esmerilda Caldeira dos Santos, Gislene Caldeira dos Santos, Osmar Ferreira dos Santos Júnior, Marcos César da Silva e família, Cleidson Luiz dos Santos, Luiz Afonso dos Santos, Cleidineia dos Santos Costa, César Júnior Gomes de Souza, Dalila Rodrigues, José Luiz Monteiro por viagem, Rosane Pires Pereira, Maria Badia de Souza, Eridione da Costa, Maria da Rosa Souza Ribas, Andréia Sabino da Cruz, José Paulo de Oliveira, Lilian Fernandes Moraes, Kennedy Tavares e família, Júlio Macedo, Reginaldo Pires dos Santos, Raquel Pereira de Souza Santos, Lourdes Gomes, Maria Socorro Lima, Maria Ferreira Lima e família, Ivani Maria de Oliveira e família, Laís Vitória, Emilce da Silva Neri, está com câncer, Eliene Silva Ferreira e família, Jefferson Timóteo, por viagem Edson Pereira Barbosa e família, Jefité Gabriel Ribeiro Cordeiro, e por emprego, porta de emprego, Thalisson de Oliveira Castro, isso mesmo. Então, oremos. Pai bendito, grande Deus celestial, como acabamos de ouvir, Senhor, que Tu és o abrigo no temporal, o refúgio na tribulação, refúgio na hora da angústia, na enfermidade, ó Pai, e nós colocamos estes nomes diante do Senhor. Não existe refúgio maior, proteção maior do que este nome, Senhor Jesus Cristo, e nós repreendemos, ó Pai, este mal, este câncer, e pedimos a salvação, a ajuda, o abrigo nesta viagem, guardando, livrando do acidente, esta porta de emprego, Senhor, o pão sobre a mesa. Nós te pedimos, cremos na Tua proteção, cremos no Teu abrigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Nós vamos ouvir agora a irmã Naira e a irmã Aline cantando para nós O Amigo Mais Certo.
pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando deste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Deus abençoe a vocês, irmãs, mãe e filha. E sempre lembrando que Ele tem enxugado o pranto de todos nós ao longo de nossa jornada. Podemos dizer que o encontro já começou, porque o pastor Sebastião Machado já está aqui e estará conosco no domingo, não é? E após eu ter notificado a participação, ele vai dar uma boa noite aos irmãos aqui presentes e àqueles que estão através da internet. Nós cumprimentamos com prazer, não é? Os irmãos que estão nas igrejas na Bahia, Barreiras, Guanambi, Irecê, Maracás e Uauá. Em Goiás, Recanto da Fé, Cesarina, Gameleira de Goiás, Indiara, São Luís dos Montes Belos e Uruaçu. Em Minas Gerais, Paracatu e Patos de Minas. No Mato Grosso, Alto, Araguaia, Banco Safra, Brás Norte, Nova Canaã do Norte e Pedra Preta. No Pará, Abreu Branco e Eldorado dos Carajás. Na Paraíba, João Pessoa. No Paraná, Chácara Esperança Sanches. No Rio de Janeiro, Itaguaí e Seropédica.
No Rio Grande do Norte, Natal. No Rio Grande do Sul, Gravataí, Pelotas e Trindade do Sul. Em Santa Catarina, Brusque, e em São Paulo, Sorocaba, e no Tocantins, Colmeia, e nos Estados Unidos, Adoração e Salete Santos. Na França, irmã Isa Carla Fouché, sendo que estão participando conosco através de 1.262 conexões, e sendo 30 igrejas, e um número aproximado de 2.000 pessoas, para sermos juntos abençoados. Pastor Machado, por favor. O Senhor Jesus continue nos abençoando. Boa noite com Jesus. Amém. É devagar, não está não, pastor Jonas? Estou muito feliz. Ouvir esse amém de vocês, né? Olhar ali, ver a irmã Josefa ainda está ali, ó, me olhando, é ela mesmo? É ela. É ela mesmo, né? Mascarada, mas dá para conhecer. Irmão Sidney também está ali. É muita honra para nós estarmos juntos. E vamos continuar juntos. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para isso, para estarmos juntos, para sermos um. Então, meu boa noite a todos vocês. Meu boa noite àqueles que estão à distância, e nós já estamos aqui com o coração ardendo na expectativa de mais um encontro aqui em Goiânia. Deus vai nos abençoar ricamente, não temos dúvida disso. O Senhor Jesus seja conosco em mais esta noite. Amém. O pastor Machado está lá na extremidade noroeste do país, não é? O nordeste, não é? Do país. E já está aqui. E nós cremos em um encontro abençoado. E agora nós vamos, sob o toque do hino Somente Crer, receber o pastor Efraim, que trará para nós o recado de Deus para esta noite. Somente crer, somente crer. Uma boa noite com Jesus, irmãos. O profeta diz: e eu creio em cura divina. Você crê em cura divina? Eu creio. O profeta diz que você recebe aquilo que você veio buscar. Ele disse: se você veio para criticar, por certo, o diabo te mostrará o que criticar. Porque ele é crítico. Ele vai te mostrar muitos motivos. Pela internet, ele vai te mostrar muitos motivos para criticar. Mas se você ligou, esperando receber de Deus a sua bênção, receber de Deus esta cura divina, você também vai receber.
E o profeta disse: eu creio em cura divina. E é uma das maiores doutrinas da Bíblia. Mas a cura divina tem mais do que apenas cura divina. A cura divina apenas mostra que há um Deus, o qual está vindo novamente. De que fala a cura divina? É o penhor da nossa ressurreição. Se não há cura divina, então não há ressurreição, mas há cura divina. Vamos nos colocar de pé para lermos a Escritura, São Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Podeis vos assentar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela cura divina. Te agradecemos por este caminho provido pelo Senhor, ó Pai. O Senhor proveu este caminho lá no Calvário e nos deu livre acesso através do sangue de Jesus Cristo. E hoje podemos, ó Pai, chegar diante do Senhor e receber estas bênçãos. É pela graça, ó Pai, não é por mérito nosso, mas é a graça do Senhor. E nós te agradecemos por esta graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sublime graça do Senhor. De Deus. O profeta diz: a graça de Deus é assim. Mas assim como, irmão Branda? Como que é esta graça de Deus? Vamos perguntar para Maria Madalena como que é esta graça. Ela sabe explicar. Pergunta-se como que esta graça para um sacerdote, um fariseu, um saduceu, ele não vai saber como explicar esta graça. Mas Maria Madalena sabe explicar, sua vida mostra a graça de Deus. O ladrão da direita sabia explicar o que era graça, o que significava graça. Você sabe explicar o que significa graça. Paulo disse: na onde o pecado abundou, superabundou a graça. Talvez você diz: a minha vida foi muito pecado de todos os jeitos, erros de todos os jeitos, mas a graça de Deus superabundou. A graça de Deus te resgatou, a graça de Deus te trouxe a este lugar, a graça de Deus te colocou sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. É somente a graça. Você expressa esta graça com a sua vida, você expressa esta graça com o seu dia a dia. O profeta, ele nos fala na mensagem: demologia, estado físico. Hoje é um culto de cura divina.
Culto de quarta-feira é culto de cura divina, é culto de libertação, é culto da graça de Deus. É culto em que a graça de Deus é manifestada a seu favor. Você pela internet, a graça de Deus nesta noite está sendo estendida, começou a ser estendida com um programa de rádio. Isto é a graça de Deus a nosso favor. E o profeta diz na mensagem Demologia e Estado Físico, parágrafo 39, aqui mesmo planta-se um grão de trigo na terra, e ele sempre será um grão de trigo. Os carrapichos talvez estejam em torno dele todo, e tudo mais, mas ele será um grão de trigo enquanto existir. Não tem como mudar. Ele é grão de trigo, ele foi plantado um trigo. Você foi plantado um filho de Deus. Está certo? E se um homem realmente nasceu do Espírito de Deus, ele não fica com vai e vem, e para lá e para cá, e lá no mundo e aqui fora. Não, Senhor. Não, não. Você não é um carrapicho um dia e um grão de trigo no dia seguinte. Deus não te salva hoje para te perder amanhã. Deus não cuida dos seus negócios desta forma. Deus não ia te eleger hoje e amanhã ia te perder. Foi uma grande mensagem que o pastor Jonas pregou, domingo, foi um desses domingos. Ele falando sobre o penhor, que nós estávamos na casa de penhores, e Jesus Cristo veio e pagou o preço total. Ele não pagou a prestação, Ele não dividiu a sua salvação em parcelas. Eu vou pagar aos pouquinhos, porque talvez ou ele faça algum erro e eu vou ter que deixar para lá. Não, ele pagou, foi total. Quando ele foi no Calvário, o preço foi quitado. Ele é meu, ela é minha. O preço foi pago. Agora o profeta diz que muitas vezes o nosso espírito se torna rebelde. E nós duvidamos que somos cordeiros de Deus. Mas isso é por causa de nossas falhas, de nossos erros. Mas Deus não duvida de você. Deus te conheceu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Deus não duvidou de Jó. Deus não duvidou de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, Deus dá um teste sabendo do resultado. Antes que o mundo fosse formado, Ele já sabia do resultado. Ele não duvida de você, eleito, eleita de Deus. Mesmo com fraquezas, mas você está lutando é porque você é um filho predestinado, elegido por Deus desde antes da fundação do mundo. Mas o profeta diz: você é um cristão. Deus não tem isso no campo, sim, Senhor. Se você nasceu do Espírito de Deus, você é cristão. Desde esse tempo, até que você parta. Você nasceu um filho de Deus, você vai partir como um filho de Deus. E então você é imortal. Imortal com Deus. E isto mesmo, se você estiver na igreja. Agora falemos sobre o lado da morte. Agora, como poderia uma pessoa nesse estado, nesse tipo de condição, ainda ficar doente? Como poderia essa pessoa imortal com Deus ainda ficar doente?
não tinha doenças. Por que estas doenças? Por que essas enfermidades? O profeta diz: porque o seu corpo ainda não foi redimido. O seu corpo não está redimido. E nós estamos em uma dimensão humana sujeita a fraquezas. A carne vai se debilitando. O corpo vai se debilitando. Espíritos são oportunistas, espíritos de enfermidades. E o profeta diz que doenças e aflições são todos resultados do pecado. O diabo é o autor das doenças e aflições. Antes de termos qualquer diabo, não tínhamos enfermidades ou aflições. Mas quando Satanás chegou, ele trouxe consigo enfermidades e aflições. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Por isso que há enfermidades e aflições, são espíritos, são doenças, mas Deus não deixou o seu povo também à mercê disso, não. Ele deixou uma comissão para a sua igreja. Em São Lucas capítulo 9, ele disse: convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. Não somente o poder, mas ele deu poder e autoridade. Você tem as duas coisas para enfrentar estas doenças e aflições, para enfrentar estes espíritos de enfermidades. O profeta diz que você expulsa um espírito desse, um espírito de enfermidade, então você, tendo a fé para ser curado, você é curado. Mas essa autoridade está na igreja de Deus. O irmão Branham disse: eu tenho escritura para mostrar na onde Jesus Cristo deu o poder para a sua igreja, mas não tem escritura para mostrar na onde ele tomou de volta este poder. Ele nunca tomou este poder. Pedro disse: é para enquanto o Senhor nosso Deus chamar, enquanto Deus estiver chamando, este poder, esta autoridade está na igreja de Jesus Cristo. Esta autoridade está na sua casa, a favor do seu filho nesta hora, a favor da sua esposa enferma. Esta autoridade está com você, porque Jesus Cristo deu esta autoridade. Não foi a igreja que te deu esta autoridade, foi a comissão do Espírito Santo. E se você pertence ao corpo de Jesus Cristo, conforme Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Cada membrinho do meu corpo é regado pelo mesmo sangue. Cada membro do corpo de Jesus é regado pelo mesmo sangue, pela mesma autoridade, pelo mesmo poder. Por isso que o profeta diz que o dom da cura divina está em você. Cada um tem o dom da cura divina. Não somente o pregador, mas cada um que vem receber a cura tem que ter o dom da cura. O pregador, ele motiva a sua fé, mas este dom tem que estar em você. Por isso que o profeta diz que vinha prostitutas na fila de oração e eram curadas. E vinham santas e não eram curadas. Mas o profeta diz: porque o seu corpo ainda não foi redimido. Por isso que você adoece. Por isso que você tem que enfrentar esses espíritos de enfermidades. O seu corpo ainda não está redimido.
Não importa quão bom você seja, quão santo, e quão sem pecado, e quanto do Espírito Santo, isso é apenas a sua alma. A sua alma foi redimida, a sua alma tem o Espírito Santo, a sua alma está protegida. E a sua alma ainda não foi completada, ela apenas tem a bênção, a promessa de Deus e o penhor da nossa salvação. Mas agora, se não tivermos o penhor algum da nossa ressurreição, cura divina alguma, então não terei segurança alguma ou nada que prove para mim que ressurreição existe. Mas nós temos este penhor da ressurreição. Nós temos recebido este penhor, esta cura divina, mostrando que um dia aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, mostrando que nós que ficarmos vivos seremos transformados. Nós temos este penhor diariamente. O profeta, ele nos fala aqui na mensagem, obra é fé expressada. Ele falando da autoridade. Ele conta um sonho. Ele disse: eu tive um sonho outra manhã. Eu não sonho muito a miúde. Eu não sou um sonhador. Porém, eu sonhei que estava vindo a um homem, a um sujeito jovem em cadeias. E ele estava tratando de se soltar e disse, alguém me disse, essas são pessoas horríveis. Não tenha nada a ver com elas. E eu vendo a este homem jovem soltando-se de suas cadeias, então eu simplesmente o deixei só. Pensei, verei o que ele faz. Assim que se soltou, e era um bom indivíduo, e eu via outros tratando de se soltarem. Agora, isto é somente um sonho. E eu caminhava nesta forma e via um irmão, Roy Borges, um bom amigo meu que mora na Califórnia. Parecia como que se algo estivesse mal. Seus olhos estavam meio cerrados e um grande, talvez câncer ou algo, sobre seus olhos. E alguém estava tratando de distanciar-me dele. Gritei, irmão Borges, no nome do Senhor Jesus, saia disso. E ele podia simplesmente apenas falar, e disse, irmão Brana, terá que se tomar alguma coisa mais que isso. Eu simplesmente não o compreendo, irmão Brana, simplesmente não o compreendo. E disse, irmão Borges, eu lhe amo. E alguém me puxou e eu olhei, e era uma dama de pé aqui. E quando eu era mocinho, eu costumava carregar mantimentos do armazém para as pessoas. E ela ainda mora em Jeffersonville, e é uma amiga pessoal da minha esposa e minha. E ela disse, irmão Brana, liberte-nos disso. Que pedido! Pessoas estavam amarradas, espíritos amarrando, problemas amarrando, dificuldades amarrando, e sem condição, sem forças para sair. Muitas vezes precisa de uma força, de um poder maior para tirar, irmãos. Quando um carro está atolado, ele sozinho não dá conta, precisa de um trator, precisa de uma força maior. E nesta noite tem uma força maior a seu favor. O Espírito Santo, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você se encontra-se desta condição, amarrado, preso por vício, preso, sem condição, quando pensa que está livre, está lá novamente.
quando pensa que se libertou, cai novamente na mesma situação. Precisa-se de um poder maior, e este poder está aqui nesta noite a seu favor. E aquelas pessoas naquela condição, pedindo: liberte-nos, irmão Brana. Você tem uma pessoa nesta condição, em casa, pela internet, numa condição de vício, precisando de ser libertado. Creia agora no poder do Espírito Santo. Creia agora neste poder que pode tirá-lo das trevas. Porque vício é trevas. Esta mulher, ela disse aqui, ó: liberte-nos disto. Esta é uma casa do inferno. Quantas situações que são casa do inferno. Não consegue se libertar, sair da dívida, sair de amizades erradas, sair da novela, sair de pinturas. São tudo casa do inferno. Mas Jesus Cristo, Ele veio para libertar. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis espíritos, demônios no estado físico, espíritos sedutores, gente boa sendo enganada por espíritos. E eu olhava aquilo como uma grande cela, ou grandes paredes, debaixo de um grande astro, e grandes barras de ferros, e de 8 ou 10 polegadas de grossura, e gente demente retorcia os braços e as pernas, batendo a cabeça assim, e ela gritando, dizendo: liberte ao povo, irmão Brana. Dizia: ajude-nos, estamos em problema. Ela mesma, e eu conheço ela, pertence creio que é a Igreja de Cristo. E eu olhei ao redor e disse: gostaria de poder ajudá-los. E continuei olhando ao redor, e minhas pequenas migalhas de corpo, e grandes barras de ferro, e aquela gente pobre ali, e você podia chegar a eles, aquelas barras de ferro estavam colocadas muito perto uma das outras, e eu olhava e eles estavam batendo a cabeça como se estivessem loucos, e eu via alguma luz tremulando ali, e eu olhei para cima e ali estava o Senhor Jesus de pé com uma luz de arco-íris ao seu redor. Ele estava olhando diretamente para mim e disse: liberte esta gente. E ele se foi. E eu disse: bom, como posso libertá-los? Não há situação em que Deus não possa te acudir. Não há poço, não há buraco em que Ele não estende a sua graça e te tira de lá. A condição dessas pessoas. E o Espírito Santo, Jesus Cristo, falou para o profeta no sonho: liberte esta gente. E ele disse: eu não tenho suficiente força em meus braços para romper estas barras. Mas ele disse: assim sendo, disse: casa do inferno, solte no nome de Jesus Cristo. E houve correntes e estralos, e as rochas rodando, e barras caindo, e gente correndo e gritando, libertados, e gritando mais alto que a sua voz permitia, e todos foram libertados. Este poder não está somente no irmão Brana, este poder está na igreja de Jesus Cristo. Este poder está em você neste momento. Com a cabeça inclinada agora, você na sua casa, que está passando por estas situações, que estão presos agora por enfermidades.
estão presos, espíritos de enfermidades. Vai ao médico, sara de uma coisa e começa outra, e não consegue sair desta enfermidade, não consegue sair deste problema em casa, lutas de todos os jeitos, presos, barras de todas as maneiras. Mas hoje chegou o dia de você ser libertado pelo poder do Espírito Santo. Estas barreiras têm que cair, porque esta comissão foi dada ao povo de Deus, que estes sinais seguirão aqueles que creem. Creia neste momento. Os obreiros vão estar aqui na frente. Vocês que irão receber oração, pode vir. Mas aqueles que estão em casa agora em espírito, continuem em espíritos, pela internet. Vamos orar, vamos repreender estas barreiras agora, estas correntes, porque este poder está em você. Aquele que crê em um profeta, no caráter de profeta, receberá garladão de profeta, e este garladão é ser amigo do profeta, e sendo amigo do profeta, você tem esta unção do profeta, você tem este poder da mensagem, que foi restaurada a nosso favor. Os obreiros podem se colocarem aqui, você se deseja pode vir, mas vocês que estão em casa, creia neste momento. Creia, Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Neste momento unimos a nossa fé a favor de cada um, Senhor, que está em sua casa sem condição de estar presente na igreja por causa destas barreiras, por causa destas correntes que Satanás tem posto em seu povo, ó Pai. Barreiras de enfermidade, de câncer, de diabetes, barreiras que estão dificultando a vida da tua igreja, mas o Senhor enviou o Espírito Santo para desfazer as obras infrutuosas das trevas. O Senhor enviou o Espírito Santo para repreender esta enfermidade. E nesta hora nós repreendemos tumor, câncer maligno, câncer no fígado, câncer no intestino. Você está repreendido pelo poder do Espírito Santo. Toda classe de enfermidade que está amarrando o povo de Deus, que está prendendo a igreja de Deus em suas casas, dificultando. Estes espíritos têm que reconhecer a autoridade dos filhos de Deus, esta autoridade que foi dada pelo Espírito Santo. E no nome de Jesus Cristo, seja livre, minha irmã, seja livre, receba a sua liberdade dada por Deus lá no Calvário. Presa em dívidas, presa com problemas de filhos, creia agora. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem o poder para restaurar seu casamento que está balançado. O diabo colocou barreiras, colocou correntes para separar você do seu marido, mas estas correntes vão ser quebradas. Jesus Cristo rompe estas correntes. Jesus Cristo quebra estas correntes. Você vai ter uma vitória. Creia, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No nome de Jesus Cristo, seja abençoado. Igrejas pela internet, sejam fortificadas. No nome do Senhor Jesus Cristo.
Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios nesse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Assentai-vos, graças a Deus, a graça te libertou nesta noite, a graça te curou, esse vício foi repreendido em nome do Senhor Jesus. Que culto abençoado, ungido, alegra a nossa alma, que Deus recompense o pastor Efraim Alves, mantendo esta unção sobrenatural sobre ele, a sua família, o seu ministério, também a família do nosso pastor Jonas Felício Pimentel, dando saúde e força para ele e para todos vocês que acompanharam pela conexão na internet. Deus vos abençoe. Nós temos aqui um testemunho de gratidão. Venho através desse agradecer a Deus pela graça alcançada. Minha prima Ivanil contraiu o Covid e ficou muito mal na UTI. Então, com fé, pedi a Deus que curasse daqueles sintomas e eu daria esse testemunho para a elevação da nossa fé. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje ela está bem, se recuperando a cada dia, já consegue andar normalmente, pois o Senhor Jesus a curou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assinou o seu nome, irmã Edna Vieira Maciel de Souza. É a graça, irmã Edna. Deus te abençoe, graças a Deus. Irmãos, lembrando que amanhã, às 8 horas, temos a gravação de uma reunião de oração e adoração a Deus. E às 19 horas, uma poderosa mensagem pregada pelo pastor Joaquim Gonçalves. E permitindo o Senhor, sexta-feira estaremos de volta para mais um culto de pregação da palavra. Agora despeça do seu irmão, da sua irmã, dizendo: Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, quantas muitas bênçãos dizes uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, bendize-las todas de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada